Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Amém. Tudo bem com todos? Amém. Glória a Deus. Eu não sei vocês, irmãos, mas a expectativa que eu tenho toda vez que eu venho para o culto é muito boa. Que Deus vai falar, que Deus vai se mover no nosso meio. E desde o início Deus tem falado, Deus tem se movido em nosso meio. E eu creio que hoje Ele vai nos abençoar mais uma vez. Amém? É tão bom quando a gente sai de casa com uma expectativa e a gente vê que essa expectativa está se cumprindo, né? Eu estava ali no louvor, ali falando, eu não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar, mas que jeito? Aí eu falei, não, até eu subir lá eu vou ter me recomposto. Glória a Deus, eu tô aqui, firme e forte. Amém? E eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus veio falando comigo no decorrer desses dias, mas eu só consegui hoje de manhã falar assim, é isso aqui que Deus quer que eu fale. Porque assim, eu vou ler alguns versículos com os irmãos, mas um deles ficou na minha mente a semana toda. Eu fui trabalhar numa cidade distante essa semana e passei algumas horas de carro indo, algumas horas voltando. Uma semana bem difícil que foi passada essa. Mas assim, eu fui, esse versículo foi na minha mente, daqui lá. Eu voltei, esse versículo veio na mente, de lá a aqui. Eu falei, não é possível que seja outra coisa que eu tenha que falar, né? Então eu quero convidar os irmãos, não é esse de agora, mas eu quero convidar os irmãos a abrir comigo, lá em Gênesis, capítulo 2, vamos ler primeiro os versículos 8 e 9. Quando Deus formou o jardim do Éden e colocou o homem para cuidar do jardim. Esse é fácil, né, irmãos? Todos acharam, né? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste do Éden, e ali ele colocou o homem que havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda árvore que é agradável à vista e boa para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a gente vai lá para o 15 agora. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivá-lo e para guardá-lo. Amém? Aqui, irmãos, no princípio de todas as coisas, quando Deus criou, passou os 7 dias, né, da criação, Deus formou o jardim, Deus criou o homem e colocou o homem dentro daquele lugar. E qual que era a função do homem? Deus ordenou ao homem, você vai cuidar, você vai cultivar e guardar esse local. E ali, a obrigação que ele tinha era preservar aquelas coisas que Deus tinha deixado na mão dele, e ele não tinha outras preocupações. Ali ele tinha alimento, ali ele tinha o que ele precisava, e ele tinha que cultivar e guardar, ele tinha que preservar aquilo que foi dado nas mãos dele, ele tinha que preservar, né? A restrição que tinha era que ele não podia. Está no Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo que toda árvore do jardim tu comerás livremente. Ou seja, o que ele precisava ali para sobreviver, para tocar a vida dele, ele tinha. Ele não precisava, ele só não podia fazer uma coisa que Deus tinha ordenado para ele, que está aqui no versículo 17, olha. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Ou seja, o homem ali tinha a liberdade de andar por todo o jardim, ele tinha ali o dever, a obrigação de cuidar do jardim, porém ele tinha uma restrição, que era não comer daquele fruto daquela árvore que Deus tinha ordenado. Mas Deus deixou aquela árvore ali, né? E a gente seguindo, a gente vai um pouquinho adiante aqui, a gente vê que Deus formou a mulher, porque ele viu que não era bom que o homem tivesse só, e formou a mulher como ajudadora do homem. A mulher, como ela auxiliava, ela ajudava o homem ali naquelas tarefas, e os dois desfrutavam de tudo que tinha ali naquele lugar. O Éden quer dizer lugar de delícias, lugar de deleite, né? Isso são coisas que a gente aprende aqui na escola bíblica. Aí uma dica para vocês, agora em fevereiro vai voltar a escola bíblica. É uma bênção em nossas vidas, a gente consegue absorver e aprender muitas coisas. Muita coisa que eu vou falar aqui hoje é fruto da escola bíblica, irmãos. Escola bíblica e IFC, mas coisas que assim, lá no começo foram faladas e ficou marcado na minha mente até hoje através da escola bíblica, através da bênção ali do presbítero Júlio. Então, vamos seguir aqui. E eles podiam desfrutar de todas as coisas, né? E antes de formar a mulher ali, o que Deus fez? Deus levou tudo aquilo que ele tinha criado, os animais, as plantas e tal,
e deixou ali para Adão nomear tudo. Então, olha que legal que Deus fez. Deus criou o homem, Deus cria uma coisa e traz aqui na sua frente e fala, como que você vai chamar isso aqui? Isso aqui eu vou chamar de... Isso aqui vai ser a vaca. Isso aqui vai ser o boi. Isso aqui vai ser o cachorro. Você imagina ter que dar um nome para todas as coisas. E isso está aqui no Gênesis 2:20. E Adão deu nome a todo gado, e a toda ave do céu, e a todo animal do campo. Mas para Adão não foi encontrada a ajudadora adequada. Daí Deus formou a mulher da costela de Adão. Então, assim, sobre todas essas coisas, leva-se a entender que o homem tinha o domínio, porque Deus falou, olha, isso aqui você vai nomear, isso aqui você chame do jeito que você quiser. Então, Adão nomeou todos os animais, todas as plantas. Hoje a gente vê aqueles nomes difíceis, né, que os cientistas inventaram, mas lá atrás Adão colocou um nome mais... Um nome naquilo lá, aquilo já tinha sido nomeado anteriormente. Então, o domínio dessas coisas, o domínio daquele lugar, estava sobre o homem. O que Deus fez? Deus criou o homem, colocou ele naquele lugar para que ele dominasse sobre aquele lugar, para que ele desfrutasse daquele lugar e para que ele cuidasse daquele lugar, né? Então, ele tinha essa responsabilidade. Só que com o passar do tempo, no dia a dia ali, não há uma citação de tempo aqui, a gente não tem como saber, porque a Bíblia não fala. Aconteceu que veio lá um serzinho, começou a falar com a mulher entrou na conversa desse serzinho e foi lá e pegou daquele fruto que não era para comer. A única coisa que Deus falou, não façam, não quero que façam, eles foram lá e fizeram. E aí, gente, começou a ficar ruim o negócio. Porque tudo aquilo que era deleite, tudo aquilo que era delícia, tudo aquilo que era apenas tranquilidade, que era, vamos dizer assim, uma vida fácil, eles colocaram uma dificuldade ali e aí começou um monte de coisa a acontecer. Começou um monte de coisas entrar no mundo através de uma coisa que era a desobediência, né? Deus ordenou que não comessem e eles desobedeceram. A serpente veio, engambelou a mulher ali, encantou a mulher ali. A mulher foi, comeu, levou para o homem também, o homem fez, levou para Adão. E ali eles caíram, ali eles pecaram, ali eles deram a liberdade para o inimigo entrar na vida deles. Ou seja, toda aquela autoridade que Deus tinha delegado, tudo aquilo que Deus delegou para o homem, né? Porque eles tinham essa responsabilidade ali. Quando eles desobedeceram e se sujeitaram ao inimigo, se sujeitaram ali ao diabo, a fazer contra o que Deus colocou, ali eles deixaram escapar, perderam essa responsabilidade, esse cuidado que estava na mão do homem, aquilo que Deus criou o homem para ser, para cuidar de todas as coisas, para governar sobre a terra. Esse governo o homem deixou escapar e foi para a mão do inimigo, foi para a mão de Satanás, né? E quando isso aconteceu, diz aqui um versículo que Deus ele estava... Aqui o versículo 8, logo após eles terem comido o fruto, diz assim: e eles ouviram a voz do Senhor Deus, e andando pelo jardim no frescor do dia. Ou seja, antes da queda, antes deles comerem desse fruto, até mesmo depois dali que eles comeram, nesse momento. Mas assim, Deus andava pelo jardim. Ou seja, eles tinham uma comunhão diretamente com Deus, face a face ali, ó, tete a tete. Do jeito que a gente está falando com vocês aqui, eles tratavam com Deus. Deus descia e falava com eles. E quando eles ouviram, após comer esse fruto, eles ouviram que a voz de Deus no meio do jardim, eles se esconderam da presença do Senhor, porque os olhos foram abertos. Aí ali, Deus começou a questionar, fazer alguns questionamentos. Se a gente lê aqui, Deus já sabia de todas as coisas, mas assim, irmãos, Deus mesmo sabendo de todas as coisas, às vezes ele nos questiona, ele quer saber como que a gente vai retornar, como que a gente vai responder para ele, né? E ele começou a conversar ali e falou, por que fizesse isso? Aí o homem falou, a mulher que tu me desse, que me deu. Aí a mulher, mas foi a serpente. Aí é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia, né? Às vezes alguma coisa aconteceu errado, a gente vê isso muito no trabalho. Isso aqui deu errado, o que aconteceu? Foi fulano, foi cicrano. Poxa, é mais fácil achar o defeito, achar quem fez a coisa errada, para a gente corrigir, para não fazer de novo, não para ficar apontando, né? Ali ficou um apontando para o outro. Foi a mulher, foi a serpente, foi não sei o quê. Enfim, eu sei que nisso trouxe um grande problema, porque além de ter dado todo aquele governo que estava na mão dos homens, eles terem deixado esse governo cair na mão do inimigo,
Deus tirou eles daquele lugar de deleite, do jardim do Éden, cercou aquele jardim com espadas de fogo, ou seja, o homem não poderia mais se aproveitar daquilo ali, e agora começou um novo tempo. Um novo tempo onde o homem não tinha mais comunhão direta com Deus, e que um tempo onde ele tinha que ralar ali. A mulher passou, ali tem um versículo adiante aqui que fala que, o 16, a mulher lhe disse, eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção, ou seja, quando se fala em dores, né, geralmente se faz uma comparação. Poxa, aquele negócio dói, só se compara a dor de parto. Acho que quem teve pedra no rim que fala muito isso, né? Eu, glória a Deus, tenho uma família que vários deles já tiveram, eu, a glória de Deus, não tive e espero não ter também. Mas dizem que, poxa, essa dor, ela é tão forte, só perde para a dor de parto, que diz que é muito forte. Então, assim, isso veio dessa época, de quando o homem perdeu esse governo, ele deixou escapar. Por quê? Porque ele desobedeceu, porque ele caiu, porque ele pecou. E quando isso acontece, irmãos, toda geração que vem após Adão e Eva, todo nascido após Adão e Eva, nasce com esse peso, nasce com essa condenação. É condenado porque os antepassados lá, eles erraram, então isso vem de geração em geração, e até nós nos dias de hoje. As crianças, quando elas estão na idade da inocência, elas não... Tudo que elas fazem é na inocência, mas chega num certo ponto, elas não têm noção do que estão fazendo, mas chega num certo ponto da vida, elas já começam a entender o que é certo e o que é errado, e não é difícil você ver criança judiando do amiguinho ali, porque gosta de ver o amiguinho sofrer ali. Então você vê que é algo que vem desde de muito tempo. Eu mesmo, quando era criança, rapaz, esses dias eu estava lembrando, conversando com um colega, falando, nossa, no tempo da escola eu judiava de alguns coleguinhas lá, que hoje eu vejo, falo, poxa vida, isso vem lá de Adão, né? É semente que veio lá de trás. Coisa que não precisava ser feita, mas faziam, do mesmo jeito que faziam comigo também. Hoje chama bullying, né? Na época era só perturbação de um com o outro mesmo. E, enfim, isso trouxe um problema, trouxe a morte, mas não foi uma morte física, foi uma morte espiritual. E por que é uma morte espiritual? Porque quando Deus criou o homem, Deus falou assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando Deus diz assim, façamos, você repara que ele fala no plural, ele não fala no singular, ou seja, ele não estava sozinho ali. Deus, mesmo sendo um, ao mesmo tempo ele é três. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa é a trindade, né? É algo meio que maluco se a gente for pensar. Como assim um é três? Né? Ou Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, mas é um só. É uma coisa assim que quem não tem o Espírito Santo acaba se confundindo e falando, não, eu não creio nisso, eu não acredito nisso. E eu tenho para mim que quando ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele fala, o homem foi criado como carne, corpo, alma, onde estão as nossas emoções, onde estão os nossos pensamentos, onde estão os nossos sentimentos, e espírito. Então nós também somos um ser trino, né? Nós somos um ser que andamos sobre esse corpo aqui, temos a nossa alma, que é o nosso consciente, e o nosso espírito, que é o que, nesse período, perdeu a conexão com Deus. É o que, quando fala aqui, que se comer do fruto morrerás, e quando eles comeram, aconteceu essa morte, é a morte espiritual. E o que morte significa? Morte significa separação. Morte significa separação. E separação do quê? Separação do espírito do homem, do espírito de Deus. E então, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, eu entendo que é nesse sentido, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e o homem, corpo, alma e espírito, também são três. Ou seja, o sentido que eu encontrei dessa palavra foi isso. E por ser assim, quando o homem cai, o espírito do homem perde essa comunhão com Deus, perde esse contato com Deus e vira um espírito morto. Por isso que fala que se comerdes morrerás. Ali o homem passa por um bom tempo somente corpo e alma, porque o espírito está morto, o espírito está separado de Deus, o espírito está sem a comunhão com Deus. Comunhão essa que era a coisa que eles tinham ali diariamente, que eles tinham ali frequentemente enquanto estavam no jardim. E isso que aconteceu, irmãos, abriu brecha, abriu as portas, escancarou as portas, porque quando o homem se sujeita ao diabo,
o homem que eu falo aqui, homem e mulher, tá? Porque foram os dois ali que vacilaram, vamos dizer assim. Tudo isso eu acredito que era plano de Deus. Mas eles erraram ali, desobedeceram. E quando se sujeitaram àquela cilada que o inimigo plantou ali, poxa, o fruto ali é bonito, pode comer, não vai dar nada não. Ele fala que vocês morreram, mas não vai morrer não, pode comer. Pode comer. E ali eles se sujeitaram, o que aconteceu? O governo que Deus tinha estipulado para eles passou para a mão do inimigo. E ali abriu brecha para tudo que a gente vê de ruim que tem no mundo, irmãos. Doenças, guerras, maldade humana, as coisas de ruim que a gente vê que acontece. Tem coisas que a gente fala, como é que explica isso? Isso é o inimigo que plantou, o inimigo que coloca. Por quê? Porque quando ele quis ser igual a Deus, que Deus expulsou ele de lá, Deus criou o homem. E ele tem inveja da gente, porque Deus nos presenteou. A gente vai chegar nesse ponto aqui, mais adiante. E nós podemos dizer hoje, cada um aqui, que somos filhos de Deus. E ele não, ele foi separado de vez, ele foi expulso e está fora. Então assim, ele quer destruir de toda forma. E ele faz todas as coisas para nos destruir. Coisas assim que a gente não tem, às vezes, noção de que o homem teria capacidade de fazer. Porém, ele dá um jeitinho lá e o homem faz. Então são coisas terríveis, irmãos. Muitas vezes a gente fica se questionando. Esses dias até estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim, nossa, aconteceu um monte de coisa na vida dela. Ela falou assim, nossa, chega a ficar revoltada com Deus se a pessoa não é convertida. Aí a gente falou assim, mas será que você tem certeza disso que você está falando? Porque como assim revoltada com Deus? Porque não é Deus que é o culpado dessas coisas. Deus às vezes permite algumas coisas devido a atitudes que são tomadas pelas pessoas, mas as coisas ruins que acontecem, não é que Deus é ruim, Deus faz. É o inimigo que plantou ali e vai acontecendo. E então tudo isso que a gente vê, que a gente fica indignado muitas vezes, sabe? Poxa vida, hoje em dia, se a gente pegar, ligar uma TV, começar a assistir o noticiário, pessoas matam outras por causa de um celular. Poxa, há tempos atrás, eu lembro que quando lançou o telefone, tinha gente que trocava carro em telefone. Aí, só que aquele lá era com fio, não podia roubar, né? Então aquele lá era mais caro, mas hoje, como se justifica um celular que é tão barato, cara? Uma coisa assim que, se a pessoa se esforçar um pouquinho, trabalhar um pouco, consegue comprar hoje coisas boas. A pessoa mata por causa disso. Pessoas, às vezes no trânsito, passou um, deu uma fechada no outro, não viu, já xinga, já sai do carro tirando a arma do carro, já quer brigar, já quer matar o outro, sabe? Um dia eu estava voltando de viagem à noite, aí na estrada de Itatiba até Louveira, eu ultrapassei um cidadão que estava devagar na rodovia. Esse cara pegou ar comigo porque eu ultrapassei ele. Ele veio me perseguindo, jogando o carro em cima de mim até o pedágio de Louveira. E eu achei que aquele dia ia dar ruim. Eu achei que aquele dia eu não chegava em casa, simplesmente porque eu ultrapassei ele. Eu não sei o que ele estava fazendo devagar na rodovia, eu ultrapassei ele. Ultrapassei acelerando, porque eu estava com um carro mais fraco. Aí ele veio me perseguindo, jogando o carro em cima de mim. Chegou uma hora, ele encostou do meu lado e baixou o vidro. Eu falei, se ele levantar a mão, taca o carro em cima dele. Aí ele, graças a Deus, ele só falou algumas coisas. Eu fiquei meio de um olho para lá, um olho para cá, que nem camaleão, né? Tentando virar o olho aqui para não perder a estrada. E aí chegou um local que tinha mais carros na rodovia e o cara parou porque tinha testemunha ali. Eu acredito que ele ficou com medo de fazer alguma coisa. Mas assim, por coisas banais, as pessoas não têm paciência com o outro, não têm compaixão pelo próximo, não têm amor pelo próximo, sabe? É o que o pastor falou aqui antes, a gente vive num mundo muito egoísta. As pessoas pensam só no si próprio e acabam deixando o outro lá, não está nem aí para os outros. Lógico que tem gente que a gente vai, a gente ajuda, a pessoa não quer ajuda, a pessoa quer se manter naquela situação. Mas muita gente não oferece nem a primeira ajuda. Então, isso tudo, irmãos, é coisa que vem lá de trás de quando o homem passou o governo que estava sob tuas mãos para o inimigo. Só que Deus não ia deixar barato esse negócio, não ia ficar assim, né? E aqui a gente já está chegando onde eu quero ministrar com os irmãos, porque isso tudo aconteceu porque eu creio que era um plano de Deus que tinha que passar por algumas coisas, tinha que ser passados por algumas etapas, né? E então quando isso aconteceu, o que justifica o homem perante a Deus e perante a Satanás que zera qualquer condenação, qualquer acusação? O sangue de um inocente derramado. Quando um sangue de um inocente é derramado a favor de um outro, que é pecador,
aí ali acontece a anulação daqueles pecados, daquelas coisas que a pessoa cometeu ali de errado. Então, quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, o que acontecia? As pessoas tinham um determinado período que iam até o templo, sacrificavam a Deus animais inocentes, porque os animais não têm consciência, eles não pecam. Você falar assim hoje, nossa, o cara ali deu uma falhada ali, ele errou, vamos pegar um bichinho ali, vamos degolar ele para cobrir os seus pecados. E, poxa, é um negócio estranho à vista, né? Meio sem sentido. Quando eu comecei a ter contato com isso, eu falei, poxa, mas por que isso acontecia, né? Até ter o entendimento de todas as coisas, eu achava muito estranho. E então aquele sangue daquele animal inocente era derramado, só que naquele período do Antigo Testamento, isso encobria o pecado. Isso encobria o pecado. A pessoa tinha cometido algum ato pecaminoso, alguma coisa que era considerado errado. Para isso tinha algumas leis que Deus deu a Moisés para julgar essas coisas. O sangue ali do animal inocente encobria o pecado dessa pessoa. Só que não arrancava de vez, não tirava de vez. E por um bom período isso aconteceu. Até que Deus se fez homem, veio até nós e se fez no corpo de pecador, no corpo de homem, porém ele não pecou, porém ele não errou. Eu quero ler com os irmãos, quem puder vai comigo lá em Filipenses, capítulo 3, do versículo 6 até o 8. Desculpa, gente, Filipenses 2, não 6, não 3. Eu marquei errado aqui. Todos acharam? O que Deus fez aqui, irmãos? Quando, num bom período ali, veio a lei para poder mostrar para o homem o quão falho ele era, que na verdade aquilo virou uma forma tão... Eles criam tanto na lei que achava que a lei era soberana e a lei era praticamente acima de Deus. Se você for olhar aqui quando Jesus está rebatendo os fariseus, eles eram os doutores da lei, os entendidos da lei, eles levavam a lei ali ao pé da letra. Poxa, se uma pessoa tivesse doente num sábado lá, precisasse ser carregada para ser levada até algum lugar, para receber algum tratamento, você não podia fazer porque era sábado. Né? E Jesus veio e fala, poxa, se tiver uma ovelha tua caída lá num sábado, você não vai resgatar ela? Porque é sábado? Então eles estavam colocando a lei à frente de Deus. E quando Jesus veio, ele veio como homem, e no versículo 6 a 8 do Filipenses 2 diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus quando veio, irmãos, ele veio para se colocar no lugar daqueles animais inocentes que eram sacrificados, onde o sangue encobria o pecado. Só que Jesus, ele como Deus, se fez homem, ele se diminuiu porque ele não precisava fazer isso, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus enviou Jesus veio, nasceu, foi concebido de uma forma sobrenatural, porém nasceu de forma natural, cresceu de forma natural. A Bíblia não relata muito sobre a infância de Jesus, tem apenas uma passagem que ele tinha 12 anos e estava ensinando no templo, né? E quando ele chegou nos seus 30 anos, ali começou o ministério dele, e ali ele foi ensinando, foi mostrando que tudo aquilo que eles tinham passado se cumpriria nele, através do sangue do Cordeiro de Deus que seria derramado em meu favor, em seu favor, a favor daqueles todos que nele crê. E esse sangue, ele não mais encobre o pecado, mas ele retira o pecado. Ele faz com que as pessoas se tornem limpas, faz com que as pessoas se tornem não mais sujeitas ao pecado.
não mais pecadores. Nós somos sujeitos ao pecado, mas nós não somos mais pecadores, né? E quando isso acontece e a pessoa aceita o sacrifício de Jesus, aceita a morte e ressurreição dele naquela cruz, toda aquela condenação que foi levantada lá atrás, né, que a pessoa estava sujeita ao pecado, é anulada. E o versículo que ficou falando na minha mente esses dias é esse aqui, ó. Vamos lá em Romanos, capítulo 8. Eu quero ler com os irmãos o versículo 1 até o versículo 3. Amém, irmãos? Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne. Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado da carne. Ou seja, irmãos, esse versículo ficou na minha mente. Eu estava andando lá e estava lá: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, hoje nós vivemos, nós somos homens, nós somos humanos, nós estamos sujeitos ao pecado, mas nós não somos mais pecadores. Porque, como diz aqui, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem uma vírgula aqui: que não andam segundo a carne. Porque não adianta nada a gente declarar a Cristo e andar fazendo as coisas que fazíamos no passado, fazendo as coisas conforme a nossa carne, né? a nossa vontade da alma. A partir do momento que a gente anda aqui, ó, segundo o Espírito, qual é o Espírito? O Espírito de Deus que passou a habitar em nós. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito de Deus habita em nós e Ele faz morada em nós. E Ele começa ali a fazer mudanças, irmãos. Quantas pessoas, se a gente perguntar aqui, eram diferentes, bastante diferentes, faziam muita coisa diferente do que faz hoje. Por quê? Porque a pessoa mudou por ela mesma. A pessoa foi amadurecendo, mas a mudança maior foi o Espírito Santo que fez, através dele entrar em você, fazer morada em você, porque você declarou e você aceitou o sacrifício de Jesus. Então, pelo sangue de Jesus que foi derramado, todo o pecado foi tirado, toda aquela legalidade que foi entregue ao inimigo lá atrás, Jesus veio e comprou de volta. Jesus veio e tomou de volta. Amém? Olha, isso é uma coisa muito maravilhosa, muito linda, porque Ele não deixou como estava. Ele não deixou daquela forma. Ele foi lá, se sacrificou. Você imagina, quando a gente começa a imaginar, já teve vezes de eu parar para pensar nisso e falar: poxa, como que é aquilo que Jesus passou, né? Isaías 53 fala que Ele foi moído pelas nossas transgressões. Fala ali que todo o sofrimento que Ele passou, né? E quando a gente lê aqui nos evangelhos também, foi cuspido, foi humilhado, foi açoitado, foi pendurado no madeiro. Será que você, a gente conseguiria suportar tudo isso? Né? E Ele suportou, irmãos, em amor, em favor do próximo. Ele não fez aquilo em favor dele mesmo. Ele fez em favor de pessoas que ainda nem haviam nascido. Nós que estamos aqui, naquele tempo nós nem não tinha nada. Então, assim, antes mesmo da gente existir, Ele já estava fazendo um sacrifício por nós, estava derramando o sangue dele por nós. Por isso, irmãos, cada dia que eu me levanto, eu oro e falo: Senhor, obrigado pelo sangue derramado na cruz. Obrigado, Pai. Porque o Senhor, antes mesmo de nascer, já tinha nos separado, já tinha nos escolhido, já tinha nos livrado de toda a condenação que estava sobre nós, que estava sobre o homem que errou lá atrás, que pecou, que falhou. Mas o Senhor, com o seu imenso amor, com o seu coração tão grande, entregou o único filho, e Ele veio e Ele cumpriu o seu papel. Ele se fez ali o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando João Batista avistou, estava batizando lá no rio, e ele avistou Jesus, ele olhou e disse: olha, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, nosso pecado não está mais encoberto, o pecado foi tirado. Hoje eu não gosto de falar assim: eu sou pecador. Eu não gosto de falar isso, porque eu era pecador até antes de eu aceitar Jesus. Hoje eu sou sujeito ao pecado, e se eu pecar,
o Espírito Santo mexe comigo ali e fala, filho, você fez isso aqui não tá certo, cara, se conserta aí. Aí vai de mim se consertar ou não se consertar. E quando isso acontece, eu vejo que é real isso, que o Espírito Santo mora dentro de nós, mora dentro da gente, e faz com que a gente caminhe do jeito que está falando aqui, que não andemos segundo a carne, mas andemos segundo o Espírito. Porque se a gente andar dessa forma, irmão, se a gente andar desse jeito, a gente está sujeito a errar, a gente pode tropeçar, não quer dizer que a gente não vai falhar nunca, a gente não é perfeito, a gente não se tornou seres perfeitos. Perfeito só teve um, e esse um foi para a cruz, derramou o sangue, e ele ressuscitou e está lá com o Pai hoje. Então a gente caminha para a perfeição, a gente caminha buscando fazer coisas certas. Só que no dia a dia a gente acaba errando, mas a gente tem que ter esse versículo na mente, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso tem que estar certo, tem que estar firmado em nosso coração. Porque às vezes a gente está caminhando, já ouvi algumas pessoas falando, poxa, será que se eu tiver cometido alguma coisa errada e Jesus voltar, a gente fica? Isso foi até um tema de uma pergunta um dia numa escola bíblica, eu achei interessante, aquilo ficou na minha mente aquele dia, o versículo até usado foi, eu não lembro se foi esse ou se foi outro, mas olhando esse aqui a gente vê e tem a certeza de que quando a gente está com Jesus e caminhando de acordo com o Espírito, não quer dizer que a gente não vai errar, mas a gente vai andar sem nenhuma condenação. Desde que a gente ande de acordo com a vontade de Deus, que a gente ande com a vontade do Espírito. Se eu falar, não, deixar minha alma falar mais alto, eu vou fazer aquilo que eu quero e não o que Deus quer para a minha vida, aí esse versículo acaba perdendo o valor. Ele acaba perdendo a autoridade que ele tem. Mas se eu deixar com que o Espírito Santo me conduza, com que o Espírito de Deus me leve até aquilo que ele quer que eu faça, e que eu faça com que a minha alma, a minha vontade se diminua e a vontade do Espírito cresça, irmãos, nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Amém? E eu quero que isso fique firmado no teu coração, eu quero que isso fique gravado no teu coração, que assim, nós estamos sim sujeitos a errar, a falhar, mas que a vontade de Deus prevalecendo em nossas vidas, que a gente andando de acordo com a vontade do Espírito e andando na direção do Espírito, é outra coisa que eu peço para Deus todos os dias. Senhor, que eu me diminua, que o Senhor cresça e que o Senhor realize todas as tuas vontades através de mim nesse dia. E me ajude a fazer as coisas de acordo com a tua vontade. Sendo assim, irmãos, nenhuma condenação há para os que estão com Cristo Jesus. Eu escutei isso tantas vezes esses dias que você tem noção, gente. Quantas vezes eu escutei isso esses dias? Ficava na minha mente ali e assim, é algo que ardeu no meu coração. Ardeu, e eu não cansava, eu lia, eu falava, meu Deus, mas se eu conseguir transmitir isso para as pessoas, para eles terem essa certeza no coração que o Senhor está colocando no meu coração agora, vai ser algo muito lindo, muito maravilhoso, porque não tem condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Glória a Deus, irmão, isso é lindo, isso é maravilhoso. Aquilo que começou lá atrás com um erro, foi algo que tinha que acontecer. O sangue tinha que ser derramado até chegar em Jesus para derramar o sangue de Jesus. E ele, por não ter pecado, por ser inocente, derramar o sangue dele e até o final. E até o final. O diabo estava ali achando que ele não ia fazer, que ele não ia cumprir, mas ele cumpriu. Ele derrotou o diabo, ele derrotou a morte. Aquilo que era morte virou vida, veio a vida. Hoje o nosso espírito tem contato direto com Deus, porque Deus habita em nós. Quando a gente quer alguma coisa de Deus, no Antigo Testamento, as pessoas tinham que se dirigir ao sacerdote, pessoas ali específicas que falavam com Deus, que oravam a Deus, as pessoas tinham seu momento, mas não era que nem nós temos hoje. Poxa, quantas vezes a gente está andando, que nem eu estou falando aqui, essa semana eu estava andando lá dirigindo, esse versículo estava na minha mente. Era da minha mente isso? Eu acho que o Espírito Santo estava falando comigo. E isso está em cada um de nós. Isso está em cada um de vocês aqui. E que esse contato direto hoje, né, sentir essa presença maravilhosa, aqui no momento de louvor, que presença, que unção maravilhosa aqui, que a gente estava sentindo, isso é porque o sangue de um inocente foi derramado e a gente aceitou, a gente concorda que aquilo ali é suficiente para as nossas vidas, que aquilo ali é suficiente para nós. Então, irmãos, essa mensagem que eu queria passar para vocês nesta manhã, e que o Espírito Santo testifique no coração de cada um de vocês que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que andam de acordo com o Espírito. Lembre-se disso, irmãos. Esse é um detalhe muito importante, porque o lembrar de que não há condenação é fácil, mas a gente tem que ter firmado e tá lembrando direto também, que além de não ter a condenação, a gente tem que andar de acordo com o Espírito. Amém? E eu queria, para encerrar, orar com os irmãos, para que esse versículo possa ficar firmado, possa ficar que a gente possa guardar essa certeza no coração,
Porque assim, uma vez que a gente está salvo e que a gente anda de acordo com a vontade do Senhor, a gente pode errar, a gente pode falhar, mas a gente tem o arrependimento ao nosso favor, a gente pode falar com Deus, pode se consertar com Deus e que isso venha a se tornar uma rotina em nossas vidas, porque muitas vezes as pessoas erram, mas elas não querem se consertar. Fala, não, isso aqui eu não tem jeito de eu mudar, isso aqui vai ser assim mesmo. E o Espírito Santo habitando em nós, irmãos, a gente muda. Ele faz coisas que a gente não conseguiria pelas nossas forças. E ele tem essa capacidade de vir transformando o nosso interior, transformando o nosso espírito, para que mudanças ocorram em nossas vidas. Quantas coisas, como eu já disse aqui anteriormente, a gente fazia lá atrás, hoje não fazemos mais. Por quê? Porque o Espírito Santo mudou. O Espírito Santo fez com que isso não fosse mais interessante para nós. Então, quando a gente olhar para Jesus, a gente lembrar que Ele foi suficiente para nos tirar todo o peso, toda aquela carga que foi colocado sobre o homem, de pecado, de ter falhado, foi tirado. Aquilo foi tudo tirado. Ele levou tudo para a cruz, foi tudo para a cruz e ficou lá, porque ele saiu da cruz, ele não está mais na cruz. Ele foi habitar junto com o Pai, e é o lugar que a gente tem que almejar, irmãos. A gente tem que almejar cada dia, e estar com Ele, habitar com Ele, e ter essa certeza no nosso coração, de que nós, não há condenação para nós, a partir do momento que andamos de acordo com a vontade do Espírito. Amém? E que o Senhor possa cravar essa palavra no coração de vocês. Eu não sei se tem alguém aqui que precisava ouvir isso, mas eu creio que muitos já têm essa certeza, mas sempre vale a pena a gente reafirmar algumas coisas, né? A gente fortalecer algumas coisas. Às vezes, ontem eu estava escutando a pregação de domingo passado do pastor, e chegou um momento que ele falou, né, que às vezes a gente está como um carro, né, que vai acabando o combustível, você tem que repor. Nós também somos assim, a gente tem o nosso tanque de combustível espiritual aqui, chega no momento a gente precisa repor. A gente precisa repor para poder estar sempre completo ali, para cada vez ir mais longe. Para cada vez ir mais longe e com a certeza no nosso coração de que Deus é conosco e que nenhuma condenação está sobre as nossas vidas. Amém? E assim eu quero orar com os irmãos, se você puder baixar a tua cabeça, fechar teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Pai, por esse momento. Te agradecer, Senhor, por esta palavra. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor derramou o teu sangue, meu Pai, ao nosso favor, o sangue de Jesus, um sangue precioso, um sangue do Cordeiro que não tinha pecado. Ele veio como homem, mas ele não errou, ele não pecou, e ele se fez pecado por nós. Ele carregou todas as transgressões, ele carregou todas as dívidas, tudo aquilo que estava sobre nós, Pai, ele carregou. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Pai, por ter nos chamado, por ter nos aceitado, por ter nos comprado de volta, Senhor. E, meu Deus, firme em nossos corações essa certeza de que nenhuma condenação há, meu Pai, sobre as nossas vidas, porque nós estamos contigo, e que cada dia mais o Espírito Santo do Senhor conduz as nossas vidas, Pai. O Espírito Santo que faz morada em nós, conduz as nossas vidas, e que nós possamos cada dia caminhar na Tua direção, de acordo com a Tua vontade, caminhar para Ti, Senhor, para irmos fazer morada contigo, para habitarmos com o Senhor nas alturas, e que nós possamos cada dia mais, Senhor, levar essa mensagem, levar esta palavra, Pai, para aqueles que ainda não têm esta certeza no coração. E eu quero dizer aqui, se há algum irmão, alguma irmã que tem passado por algum momento difícil, coloque essa tranquilidade no teu coração, de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Assim eu oro, agradeço e te louvo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. E uma última coisa que eu quero fazer, irmãos, que assim, eu nem ia fazer, mas Deus tocou no meu coração aqui. E assim, algumas pessoas aqui eu não conheço, tá? Eu não sei se já são convertidas ou não. Mas se tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus e quer aceitar a Jesus, declarar Senhor Jesus como Senhor e Salvador de tuas vidas, e assim o quiser fazer, você tem liberdade nesse momento, para que esse versículo passe a valer na tua vida e que você passe a ter certeza de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém?
E se tem alguém aqui que ainda não declarou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e quiser fazer isso agora, a gente ora por você. Amém? Tem alguém? Ok. Então assim eu finalizo essa palavra e que o Senhor Jesus possa tocar no coração de vocês e encher a vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe a cada um, que tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada.